Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela, sou da turma Johnson, do primeiro ano do Colégio Juarez Vanderlei, e eu vou falar sobre a industrialização e urbanização do Brasil no século XX e suas consequências. O processo de urbanização no Brasil, que teve início lá no século XX, ele está diretamente ligado com o processo de industrialização. Por quê? Quanto mais industrializado uma capital, uma cidade for, mais pessoas vão sair dos campos, vão sair das zonas rurais para vir trabalhar nas fábricas, indústrias, enfim. Isso nós chamamos de êxodo rural. Esse êxodo rural que provocou uma grande mudança aí no modelo econômico, que antes era agrário exportador e depois do êxodo rural tornou-se um modelo econômico urbano industrial. Então, a partir do início do processo industrial, lá nos anos de 1930, começou a se criar no país condições específicas para o aumento do êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado, a esse deslocamento de campo para a cidade, dois outros fatores, a concentração fundiária e a mecanização do campo. Nos anos de 1940, somente 31% da população brasileira vivia nas cidades. 10 anos depois, ou seja, em 1950, a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou. Com a política de industrialização de Getúlio Vargas, que aí teve continuidade para Juscelino Kubitschek uns anos depois, então houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu muitas pessoas para o sudeste do país, que era a região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, que concentrava o maior número de indústrias. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontravam em áreas urbanas. A oferta de emprego e serviço era maior e tinham mais oportunidades. Serviços como saúde, educação e transportes eram mais fáceis de se encontrar e eram melhores até. Então, aí, em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população urbana passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões de habitantes. Aí um aumento de mais de 1000%. 60 anos para 138 milhões de pessoas se acomodarem nos centros urbanos é muito pouco tempo. E isso acarretou várias desigualdades, tanto econômicas quanto sociais. Por exemplo, já começa pelas taxas diferentes de urbanização de cada região. A região sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos migratórios, vindos principalmente da área rural, principalmente da região nordeste. Já a região nordeste é que apresenta até hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. E essa fraca urbanização está associada ao fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país, principalmente para o Sudeste. E além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não eram capazes de atrair sua própria população rural. Pode-se citar também os problemas urbanos, devido ao rápido e desordenado processo de urbanização. Então, vai trazer a favelização, que são ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras. A gente vê muito isso, principalmente no Rio, Rio e São Paulo. A violência urbana, que mesmo com o crescimento industrial do país e aí com grande oferta de emprego, não havia oportunidades de emprego, mesmo tendo bastante empregos para uns, não tinham emprego para outros. Poluição, que até hoje é um problema muito grande aí nas metrópoles, devido ao grande número de indústrias, automóveis e, consequentemente disso, habitantes. Então, isso vai impactar o aumento das emissões de gases poluentes, gás carbono,
assim como com a contaminação dos lençóis freáticos e rios dos principais centros urbanos, como exemplo disso, Rio Tietê, em São Paulo. Em síntese, nós podemos falar que houve um grande avanço econômico brasileiro entre os anos de 1930 a 1960. Na época era chamado milagre comercial ou também milagre econômico. E esse crescimento gerou consequências que até hoje são visíveis na sociedade brasileira.